chama-se Luís Nuno Neto Viveiros. É natural de Lisboa, tem 54 anos e foi indigitado como secretário regional dos Recursos Naturais em 2012 do Governo dos Açores. Hoje é o nosso convidado. Cumprimentamos desde já os nossos espectadores, quer da Rádio e Televisão Artísia na Califórnia, quer também os nossos na internet e também no meu canal, sãomigueltv.com. Sr. Secretário, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um gosto. A pergunta óbvia, como está a lavoura nos Açores? Antes de mais, muito boa tarde. Também agradecer o convite e também cumprimentar todos aqueles que nos veem e ouvem. A lavoura dos Açores, como sabe, representa a maior atividade económica da nossa região, portanto é o suporte da nossa economia. Naturalmente que, tal como outras atividades, a lavoura tem-se também confrontado com algumas dificuldades que decorrem daquilo que é a economia global nos tempos nos nossos dias, nos nossos tempos. Mas, considerando o potencial que tem, considerando a história que tem, considerando também o conhecimento e a formação que os agricultores ao longo dos anos têm adquirido, eu entendo que a lavoura está sólida, está capaz de enfrentar estes novos desafios que aí venham e por isto estou de alguma forma otimista, porque temos um sector forte, bem estruturado e que certamente está preparado para ultrapassar as dificuldades que aí vêm e os desafios que também aí vêm. Aliás, à semelhança de muitas outras épocas recentes em que soubemos atravessar e vencer desafios difíceis que nos conduziram até agora e até aos níveis de produtividade que nós temos. Sr. Secretário, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, que para nós é uma honra. Eu penso que é muito o primeiro membro do Governo que temos o prazer de ter aqui neste nosso duelo de ideias. E não vou fugir à tradição deste programa e perguntar-lhe quem é o Dr. Luís Neto Viveiros. Porquê é que nasce em Lisboa? Sou de facto o único membro do Governo que não é nascido nos Açores, embora seja açoriano de coração. E não só de coração, a sua família é tão antiga. A minha família toda ela é açoriana. Eu nasci em Lisboa, por acaso. Os meus pais estavam em Lisboa nessa altura, o meu pai estava a terminar a sua formação académica, a minha mãe acompanhava-o, e portanto foi por mero acaso que eu nasci em Lisboa, regressei aos Açores com poucos meses, e portanto a minha família toda, como o senhor doutor também bem conhece. E regressa para o coração de Ponta Delgada, não é? Penso que... Exatamente, a minha infância foi vivida na Rua António José de Almeida, ali em pleno coração de Ponta Delgada. Fiz a minha formação de primária no Colégio Colmeia, também. Quem foi o professor de referência na primária? Foi a doutora Eduarda Simbron, que entretanto infelizmente já faleceu, mas foi a minha primeira professora durante toda a formação. Teve uma formação bem conservadora, não é? Eduarda Simbron, uma família mais conservadora do que as Simbrons não há, não é? É verdade, bem conservadora e é uma professora que todos recordamos com saudade, porque de facto nos incutiu, além dos bons ensinamentos, além da competência profissional, princípios de vida que todos os colegas temos seguido ao longo deste Portanto, isso marcou logo de início, não é? Naturalmente que sim. Nasce de uma família conservadora também? É verdade. O senhor é a única ovelha negra da família ou não? Já lá vamos. No sentido que milita num governo de esquerda, não é? No governo do Partido Socialista, eu sou um membro independente, mas partilho desses princípios e, portanto, estou aqui ao serviço da região. O meu princípio é, de facto, servir a comunidade, servir a não há incompatibilidade com a área que dirige. Não, de forma nenhuma. Mas ainda não chegamos lá, não vamos apressar as coisas. Sai da escola da Colmeia, não é? Dirigido pela família Simbron, e vai para onde? Depois fiz o ensino secundário no Liceu Nacional, no então Liceu Nacional de Ponta Delgada, que também de muito boas memórias. 11 anos ou 12 anos? Apanhei, fui o primeiro curso que apanhou a transição, portanto terminei o sétimo ano, o antigo sétimo ano, que é o 11º de hoje, não é? Que é o 11º de hoje, no ano da Revolução, em 75, no ano a seguir à Revolução, em 75, e logo a seguir comecei
começamos com aqueles anos propedêuticos, serviços cívicos na altura, nestes anos... A Revolução afetou a sua formação académica de secundária? Não, como sabe, naquela altura andávamos todos muito isolados do mundo. Portanto, recordo-me perfeitamente quando aconteceu o 25 de Abril e quando se começou a falar do fascismo e das ditaduras e tal, poucos de nós sabíamos o que isso era, porque tivemos toda uma educação muito fechada na antiga Ponta Delgada, como bem sabe, no Liceu Nacional Ponta Delgada, que o Sr. Doutor também bem conhece. Portanto, não me afetou, eu tive um crescimento normal, uma formação normal, como todos os jovens da minha idade e da minha geração. Quem foram os professores que o marcaram para balizarmos aqui, porque depois foi para Ciências, não é? Eu fui no sexto ano. No sexto ano para Ciências, fui para a área de Ciências. Apanhei... E nos últimos anos quem é que apanha? O Dr. Fernando Aires na área de Filosofia, Dr. Otília Moura, que muito prezo e que tem uma competência extrema. Que tal é a Otília Moura como professora? Extremamente exigente, mas de extrema competência e que nos deixou a todos muitas saudades. É uma senhora terceirense, não é? Dona Otília Moura casada com o Engenheiro Moura. Mas penso que a família dela é exatamente, tem toda a razão, é verdade. Queria fazer aqui um elogio aos terceirenses, é verdade. Mas era muito respeitada aqui, era uma professora competentíssima. Exato, de uma exigência extrema, mas ainda bem que assim foi, porque a preparação que tivemos todos... E além dela... Tem mais alguma referência? Recordo a doutora Conceição Garcia, era a nossa professora de matemática. Já mais para o final do ano, doutor Fernando Aires na área da filosofia, o doutor Eduardo Pacheco da área da física, eu ainda o apanhei e que foi também reitor, nessa altura, apanhei como reitor. Então tem do reitorado de Eduardo Pacheco. Exato. Que era a esposa do doutor Fernando Aires, também professora de português, também muito competente, eu apanhei de facto... Não, o Liceu de Ponta Delgada tinha craveira nacional, era dos estabelecimentos cimeiros do país. Então vai para o continente da República estudar... Não, eu estudei também nos Açores. Estudei na Universidade dos Açores. Na nossa universidade? Exato, na terceira, no Departamento de Ciências Agrárias, que entretanto também foi fundado em 1976, conforme certamente se recorda, e eu pertenci ao primeiro curso do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores. Então o único defeito que tem por curiosidade, fomos 3 alunos que terminaram o curso na primeira fornalha, permitam-me esse termo, dos quais eu fui um deles. E que tal, digamos, já agora que se discute tanto a universidade... também tenho muito boas recordações. Apanhámos um grupo muito pequeno, porque foi na formação da universidade e os que fomos para Ciências Agrárias éramos apenas 12 pessoas, entre rapazes e raparigas, eram só 2 raparigas, por acaso as duas da terceira e uma aqui de Ponta Delgada. Tínhamos um grupo muito unido, apanhámos um corpo docente excelente, porque apanhámos muitos docentes que vieram das ex-colónias, na altura das universidades de veterinária e de agronomia de Angola, de Moçambique, alguns outros também do continente e alguns açorianos também, mas havia uma proximidade muito grande entre professores e alunos, porque éramos um grupo de facto muito restrito, para além de sermos seguidos muito de perto e com muita exigência, também se criaram num ambiente assim de proximidade, de laços de amizade com os nossos docentes que ainda hoje perduram. E diga-me uma coisa, o facto de pertencer a uma família tradicional micalense de ambos os lados, não é? Quer do pai, quer da mãe, condicionou a sua vida académica e depois a profissional ou não? Não, sempre tive um apoio muito próximo dos meus pais e toda a minha família, mas sempre respeitaram as minhas opções e tive total liberdade para escolher aquilo que era de facto a minha vocação e que foi o meu percurso de vida. E a sua realização? Depois acaba o curso e vai fazer o quê? Eu ainda estive um ano no continente, assim, em Santarém, a fazer o meu estágio final e depois ingressei nos então serviços agrícolas, na altura era assim que se designavam, já aqui em Ponta Delgada, no ano de 1982. Entre 82 e 86 estive na área da experimentação, na área das forragens e das pastagens, depois fiz um percurso de 4 anos fora dos serviços oficiais numa empresa privada, numa multinacional, numa ADUE,
Oliveira, que era a SAPEC, que é uma empresa belga, que estava e ainda hoje está instalada em Portugal, embora com outra configuração. Estive 4 anos nesta área técnico-comercial, digamos assim, tinha toda a região à minha responsabilidade, tanto na questão da parte dos adubos como na parte dos produtos agroquímicos para a agricultura. E depois, em 1990, também coincidi com o nascimento da minha filha, regressei aos serviços oficiais e fiz todo o meu percurso na Secretaria Regional da Agricultura, que entretanto ao longo dos anos também foi tendo designações diversas, mas foquei-me de facto na... E acabou por chegar à chefia do departamento em que trabalhava? Fiquei na direção do departamento durante 18 anos, os últimos 18 anos, como diretor do Serviço Sanitário de São Miguel, e depois fui chamado a estas novas funções pelo Sr. Presidente do Governo, Dr. Vasco Cordeiro, com quem havia trabalhado também, enquanto mais diretamente quando ele também foi secretário da Agricultura e Florestas no ano de 2003, se não me falha a memória. Portanto, já o conhecia de relações profissionais. Exato, nessa altura. Como é que foi esse convite? Antes das eleições sabia que ia ser convidado para, se pode dizer? Não sabia. Foi de facto ali um pouco em cima do acontecimento. E foi surpresa para si? Foi de alguma forma. Eu hesitei um pedacinho, mas depois refleti e de facto acho que devemos todos dar um contributo à sociedade. Mas sentia-se preparado para substituir o seu antecessor, Noé Rodrigues, não é? O Dr. Noé Rodrigues, com quem também, aliás, fomos colegas de turma ao longo da nossa formação académica, embora no 6º e 7º ano ele tenha cursado a parte de letras, depois seguiu Direito, portanto separámos-nos ali no 5º ano. Mas até ao 5º ano fomos colegas, aliás, sobre Luís, ele é Noé, portanto, os nossos números das antigas turmas andávamos ali quase a partilhar a carteira. Como é que foi esse convite? Foi um convite por telefone? Foi um convite pessoal? Não, foi um convite, o Sr. Dr. Vasco Cordeiro, Presidente do Governo, ligou-me, que disse que queria falar comigo e depois encontrámos-nos e tivemos a trocar algumas informações. Aceitaram, portanto... Fiquei um bocadinho apreensivo de início com a dimensão que estas coisas têm e... Ele é um ditador ou deixa-o governar à vontade? Ele não é nenhum ditador, ele é uma pessoa muito aberta, de diálogo franco, partilhamos naturalmente os problemas, as decisões são normalmente também tomadas em conjunto, aquelas que têm maior abrangência, naturalmente que as questões mais do dia-a-dia são mais... E agora vejamos... Fluem mais normalmente. A sua postura já como governante, portanto, digamos, o grande senhor da fatia mais importante da economia açoriana. O grande senhor também. É o top da governação, não é? Acima de si só há o Presidente e mesmo assim ele não lhe pode dar ordens sobre determinadas secções do seu trabalho, porque deve-lhe dar orientações, suponho eu, não é? Nós naturalmente temos orientações genéricas e depois quando há necessidade de partilharmos alguns problemas e tomarmos algumas decisões em comum, pois ele está sempre aberto. Começamos pela parte interna. Está bem servido de funcionários e de magistrados, entre aspas, da sua área? Sim, eu tive um cuidado muito particular na escolha da equipa, aliás, com uma secretaria com a dimensão que tem, a Secretaria Regional dos Recursos Naturais, que abarca matérias tão dispersas como o ambiente, a agricultura, as florestas, o mar, a pesca, enfim, e também algumas questões relacionadas com os portos de pesca, naturalmente que só pode funcionar com uma equipa forte, uma equipa coesa, com alguma descentralização, naturalmente terá que ser assim. Mas isso... E, portanto, tive o cuidado de escolher pessoas muito competentes, muito por dentro de todas estas questões, que tenham garantido uma boa condução dos problemas e das questões que vão surgindo. Mas isso é, digamos, o pessoal que depende da sua escolha, mas há pessoas que estão fixas nos seus lugares. Sim. Na hierarquia das secretarias, não? Ou da secretaria, no seu caso, não é? E esses? Tem encontrado a resistência? A sua política tem... Não, como tudo. Eu sou uma pessoa de bom trato e de diálogo e, portanto, tenho conseguido encontrar com todos um bom entendimento, bons caminhos, boas soluções para os problemas que surgem. A Secretaria Regional ficou, de facto, uma dimensão bastante grande em termos
de pessoas, somos quase 2.600, à volta disso, dispersos por 9 ilhas e por inúmeros serviços, de maneira que tenho tido o cuidado de tentar conhecer o máximo das pessoas. É a maior possíveis. secretaria em termos pessoal ou não? Eu penso que a educação provavelmente ainda terá mais alguma coisa. Mas, portanto, não tendo problemas, mas não é a maior, é das maiores. É das maiores. Portanto, não tendo problemas na equipe que escolheu, não tendo problemas na equipe que não escolheu, que faz parte dos quadros técnicos fixos. E agora temos os lavradores. Portanto, lavradores, agricultores, floresteiros, não sei como é que se chama tecnicamente, mas tem problemas com essa gente? De uma maneira geral, não. Eu já estou envolvido neste meio há muitos anos. Enquanto o meu percurso enquanto dirigente do Serviço Agrário de São Miguel, lidei diretamente e diariamente com os lavradores. Naturalmente, como tudo na vida, há sempre dias melhores, dias piores, há sempre pessoas com quem temos mais proximidade e outras nem tanto, mas de uma forma geral, com os agricultores, com os seus dirigentes, com as suas associações, tenho mantido ao longo destes anos um bom relacionamento, uma boa capacidade de diálogo também, e desde que assumi estas funções no Governo, naturalmente que estas circunstâncias se mantenham e temos sabido encontrar as soluções adequadas para cada questão, para cada problema que vai surgindo. Recebe o cidadão particular ou só recebe aqueles que têm representatividade institucional? Portanto, os membros dos sindicatos, das associações... De uma maneira geral tenho recebido toda a gente, mas começa a ser difícil, porque as solicitações são tantas, as áreas são tantas, que de quando em quando não conseguimos arranjar espaço para tantas solicitações que nos surgem. Mas as pessoas não ficam sem resposta. Quando eu não posso, há sempre um diretor regional ou um colaborador meu que recebe a pessoa e que depois me transmite aquilo que é necessário e naturalmente cada um tem sempre a resposta às questões que nos colocam. E agora, a questão fundamental, como é que a crise brutal que nos atingiu o afetou? Em que é que isso limita o sonho que naturalmente tem, ou que quer realizar enquanto governante? Criou-nos a todos, e a mim, neste caso em particular que estamos a falar, desafios mais difíceis, é verdade. Em tempo em que a economia funciona de outra maneira, em que os meios disponíveis são outros, tudo é mais fácil. Mas numa circunstância de maior dificuldade como esta que estamos a viver e que esperamos conseguir todos ultrapassar, são circunstâncias bastante mais exigentes que necessitam de maior ponderação, de maior imaginação em algumas circunstâncias, de uma racionalização de meios muito maior, de umas cautelas muito maiores, para que de facto com os meios que temos disponíveis possamos satisfazer de forma eficaz aquilo que são as necessidades da população, as necessidades dos agricultores, enfim, dos pescadores, de todas as entidades, sejam elas privadas, sejam elas públicas, sejam elas coletivas ou individuais, que vivem à volta destas áreas de atividade. Portanto, são desafios mais difíceis, é verdade, mas é para isso que aqui estamos, é para isso que abarcamos que nos envolvemos nestas funções, e estou convencido que com a ajuda, com a colaboração, com o bom entendimento que temos conseguido, conseguiremos, passa a redundância, ultrapassar estas dificuldades e esperar que nos melhores dias que todos desejamos que aí venham, possamos todos tirar fruto deste esforço que estamos todos aqui a fazer. Como é que são os seus contactos com o seu colega da Madeira e com o seu colega de Lisboa? Têm sido muito cordiais. Não, eu tenho tido abertura tanto. São enriquecedores. Já tive a oportunidade de ter apenas um contacto ainda ao longo deste ano com o secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais, a designação é assim na Madeira, que é o Dr. João Manuel Rodrigues. Temos tido uma relação bastante cordial, com troca de impressões relativamente
relativamente às questões que se nos colocam, com a estrutura do Ministério da Agricultura, com quem também naturalmente nos temos que relacionar. Temos tido também uma boa relação, tanto com a Sra. Ministra como com os Secretários de Estado da Agricultura, das Pescas e da Alimentação, que são as pessoas que mais diretamente... Eles tratam-me de igual para igual ou sente uma certa tendência para, não há qualquer problema para superentenderem, digamos? Qual é a influência da política nacional na sua política concreta, na política do seu departamento? Dentro daquilo que são os princípios de autonomia que todos conhecemos e que defendemos acerrimamente, nós temos total liberdade para fazermos aquilo que entendemos que é o melhor para a nossa região. Temos também uma relação quase direta com a Comissão, embora com a Comissão Europeia, designadamente com o Sr. Comissário da Agricultura, embora de uma maneira normal e ele recebe-o individualmente ou só o recebe na companhia da Ministra? Não, já estive com ele em Bruxelas, individualmente, numa audiência que eu próprio pedi, numa ocasião em que me desloquei a Bruxelas para participar numa conferência sobre o sector leiteiro, no passado mês de setembro. Portanto, ele recebeu-me a mim e, por acaso, fui acompanhado do Sr. Presidente do IAMA, que também é de cá e que tinha envolvimento direto na matéria que íamos tratar, mas tivemos uma reunião perfeitamente franca, aberta, em que foram colocadas as questões que nos preocupam e que têm a ver com a política comunitária para a nossa região do ponto de vista agrícola e particularmente nesse caso relativamente às questões relacionadas com o programa POSEI, que é um programa muito importante e que muitos benefícios tem trazido aos nossos agricultores. Portanto, há todo um contacto fácil. Sente que esses contactos são úteis, são necessários? São bastante úteis e abrem muitas portas para que os nossos problemas se possam resolver de forma mais célere, de forma mais fácil. Temos também um bom relacionamento com a representação portuguesa em Bruxelas, através do Dr. Jorge Menezes, que por acaso é açoriano, do FAIAL, e que tem sido sempre impecável e muito atento aos problemas dos Açores, e isso também é uma boa ajuda nos centros de decisão que estão, conforme sabe, em Bruxelas. Está otimista? Estou preocupado, mas otimista. Sr. Secretário, muito obrigado pela gentileza da sua entrevista. Muito obrigado, tive muito gosto. Muito bem, vamos aos livros então agora. Os livros hoje são só dois. Já posso tirar isto? Resumi a nossa intervenção na poesia de Aníbal Betancourt Barbosa, que foi diretor da Escola Industrial Antiga durante muito tempo, projeção no estrangeiro de dois poetas micalenses. Os poetas são Curto Rodrigues e Antero de Quental. São dois poetas que já falámos aqui muita vez. Curto Rodrigues aqui pintado por Domingos Rebelo, de que era muito amigo, e é um poeta da terra. Digamos que ele é acusado, ele próprio é acusado de ser regionalista exageradamente, depois de ter militado nas correntes mais modernistas, e Antero não precisa de explicações. Eu lia de Curtos Rodrigues caminhos por entre prados dos quais não sabe ninguém, nem sequer onde começam, nem onde vão dar também. Caminhos sempre isolados, abertos, simples, num traço, só tendo em frente o tempo e o puro. De Antero, claro, sobe-se mais alto, tudo ilusão, porém, vê de primeiro que na gota de orvalho refletido cabe, chispando luz, o sol inteiro. São dois poetas. Aníbal Simbrano Barbosa, enfim, é um homem, foi professor toda a sua vida, e isto é mais uma lição dele que perdura através desta separata da Insulana. É bom ter isto nas nossas prateleiras para de vez em quando consultar. Outro livro que vos trago é o mais belo poema em prosa que foi escrito pela geração do século XX. Gabriel Jorge Andrade Costa foi professor da nossa universidade, uma figura muito contestada, ele próprio um inconformado. Escreveu O Bosque, entre outras coisas, mas O Bosque é, sem dúvida nenhuma, a mais bela composição na nossa língua no século XX. Morreu muito novo, uma morte misteriosa, não sabemos nem como é que foi, nem porque é que foi, mas a verdade é que bastaria que ele tivesse deixado morrer solteiro, sem filhos,
mas bastaria que ele tivesse deixado este livro para ficar na história da nossa literatura. Muito bem, muito obrigado. Hoje um convidado especial, secretário regional dos Recursos Naturais, neste programa do LDD. Espero que tenham gostado. Para a semana voltamos. Até lá.